Olá, o meu nome é Andrei Cunha, eu sou professor de japonês na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu tenho trabalhado com tradução de poesia japonesa já há algum tempo. E a necessidade de traduzir poesia japonesa surgiu para mim porque uma das disciplinas que eu dou na URGS é História da Literatura Japonesa Clássica. E nós temos um problema no Brasil bem sério, na verdade, para minha área é bem sério, de muita falta de traduções que eu pudesse utilizar em aula. Como ali é literatura japonesa clássica, não é essa literatura não era escrita no japonês que a gente conhece hoje, no japonês que a gente ensina. Ela foi escrita em japonês clássico, que é praticamente uma outra língua. Então, em sala de aula, eu até posso mostrar, às vezes, os poemas em japonês, mas eu prefiro mostrar, ao lado do poema em japonês, sempre uma proposta de tradução. E no Brasil, tirando o haikai, que é uma coisa conhecida no Brasil, e tem muitas edições de haikai no Brasil, os outros tipos de poesia japonesa eram muito pouco divulgados e traduzidos no Brasil. Então, o primeiro livro que eu traduzi de poesia japonesa foi 100 Poemas de 100 Poetas, que eu escolhi traduzir esse livro e não outros, porque esse livro tem 100 poemas de diversas épocas diferentes do período clássico japonês, desde o início da Antiguidade até o início da Idade Média, e mostra como a poesia japonesa evoluiu ao longo desse tempo. E, além disso, é o livro que é usado para ensinar a literatura clássica no colégio, no Japão. E esses 100 poemas dessa antologia são bastante conhecidos por todo e qualquer japonês, porque ele viu esses poemas na escola. E, além disso, tem um outro motivo, é que esses 100 poemas eles são um jogo de carta também, que é jogado principalmente no Ano Novo, mas também existe jogo de carta competitivo envolvendo esses 100 poemas de 100 poetas dessa antologia. Então, o primeiro poema que eu vou ler hoje é dessa primeira antologia dos 100 poemas de 100 poetas. Na verdade, é o meu poema, um dos meus poemas preferidos de toda a poesia, e é um poema que eu adorei traduzir. É o poema 77 da antologia 100 poemas de 100 poetas. Ele, em português, ele ficou assim, a tradução. Nas corredeiras a água ligeira encontra uma pedra. Divide o rio em dois. Podem nos separar. Nos reencontramos no fim. Um dos motivos porque eu gosto tanto desse poema é que ele causa um estranhamento, ele não parece um poema comum. Ele não faz coisas que se esperaria de um poema. A gente está seguindo a lógica da frase, né? Nas corredeiras a água ligeira encontra uma pedra, e tem uma pausa, divide o rio em dois, e depois podem nos separar, nos encontramos no fim. Tem uma historinha, né? Que a pedra divide o rio em dois, e isso é como a minha amizade, ou como o meu amor por ti, digamos assim. Que tem a palavra pedra bem no meio do poema, dividindo o poema também em dois, não apenas o rio. E tem uma pausa estranha que dá a impressão de que a frase não terminou. Nas corredeiras a água ligeira encontra uma pedra, divide o rio em dois. Podem nos separar, nos encontramos no fim. A palavra pedra, ela exerce a mesma função da pedra da imagem que é captada pelo poema. E isso é uma coisa, dentre as muitas outras coisas que a gente precisa ter tradução de poesia japonesa clássica no Brasil não tem, e precisa ter para a gente poder demonstrar e explicar quando a gente está falando de poesia japonesa. Isso é uma ferramenta muito comum em poesia japonesa. Tem uma palavra no meio do poema que divide o poema em dois, e até ela chegar é uma frase, e depois que ela chega é outra frase, e essa mesma palavra ela serve como complemento tanto para a frase anterior quanto para a frase que vem depois. Isso em japonês se chama kakekotoba. Kakekotoba quer dizer palavra dobradiça, ou palavra pivô. Por que ele é dobradiça? Porque ela fica entre duas aberturas, ela fica entre duas portas e ela une essas duas portas como se fosse uma dobradiça.